Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje é dia 17 de dezembro do ano de 2023, uma semana aí aproximando ao Natal, também ao Ano Novo, já estamos aí finalizando o ano. É mais um ano aqui junto com vocês, já estamos indo aí quase para o Evangelho número 130. É uma alegria, eu quero agradecer à espiritualidade por nos permitir estarmos chegando juntos a mais um ano, finalizando mais um ano. O canal também com 6 anos, né, chegando a 6 anos no ar ininterruptamente, com mais de 300 vídeos. A gente agradece imensamente a espiritualidade superior, aos espíritos amigos que nos ajudam aqui no canal. Esse ano aí, sem dúvida, foram mais de 30 evangelhos, provavelmente muito mais, né, de 30 evangelhos. A gente agradece imensamente a cada um de vocês que sempre está aqui. E você que está chegando também, se é a primeira vez que você está chegando aqui no Evangelho, seja muito bem-vindo. E também aos que estão aqui, como sempre, a gente pede para ajudar o canal, para que esse Evangelho possa atingir mais corações amigos. Não temos o intuito de colocar, de anunciar o Evangelho, mas com muito carinho ele vai chegando para aquelas pessoas que têm a necessidade. Nós sabemos que quem chega aqui no Evangelho não é por acaso. Então, se você chegou, graças a Deus, continue. Vamos ajudar o canal também, que não tem aqui nenhuma vinculação financeira, totalmente voluntário este canal, realizando o Evangelho no Lar aqui todos os domingos para vocês. A gente conta com a colaboração de vocês, nos ajudarem curtindo e deixando um comentário. Quem não gosta de escrever nada, deixa aí um coraçãozinho, um olá, qualquer palavra ajuda a esse vídeo atingir outras pessoas que estejam precisando. E se você gostar de comunicar, pode deixar aí a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho. Temos algumas pessoas que estão ouvindo fora do nosso Brasil. A gente manda um abraço para todo mundo do Brasil e de outros países. Vamos entrando então na nossa conexão com Deus, nos desligando um pouquinho dos problemas, das situações, das aflições do dia a dia. Este é o momento de congregarmos juntos no mesmo pensamento. Este pensamento de elevação espiritual, na qual nós vamos elevar o nosso padrão vibratório. E nós vamos ajudar não somente o nosso lar, mas também os nossos vizinhos, a rua na qual nós moramos, o bairro, a cidade e também o país. Elevando o nosso padrão vibratório. Não duvidem. Uma pessoa orando, vibrando neste momento, pode ajudar muito a equilibrar a psicosfera do planeta. A gente conta sempre aqui o caso do Chico, que ele estava aqui na região, né, em Juiz de Fora, andando, e ele para assim, observa uma casa e ele fala: olha, naquela casa ali está tendo um momento de espiritualidade. Ele não sabia se era um evangelho no lar ou se era um grupo de pessoas rezando o terço, enfim. Era uma comunhão de pensamentos voltadas ao bem, independente da religião. Muitas pessoas moram em casas com outras pessoas da família que têm religiões diversas, mas todas podem se unir no momento ecumênico de elevar o pensamento, fazer uma prece, trazer uma mensagem positiva. Meditar um pouquinho é um momento muito necessário para todos nós, e é essa mensagem que nós estamos levando esse ano todo. Separar o momento, não somente aqui no Evangelho, mas durante o dia, durante a semana, junto com a família, para elevar os pensamentos e orarmos. Então vamos juntos pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a espiritualidade superior, elevando o nosso pensamento a Deus. E também, neste momento, vamos orar. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, Mãe Maria, todos os espíritos que nos ajudam neste momento. Eu peço por cada um que está ouvindo aqui agora este Evangelho, peço também por aqueles espíritos desencarnados que estejam ouvindo através dos nossos seguidores em suas casas.
Peço também por aqueles que irão ouvir depois gravado, quem sabe daqui 1 mês, 2, 1 ano, aonde quer, o momento que essa pessoa ouvir, que esta gotinha de espiritualidade possa acender algo nos seus corações. E nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos a intuição. Que assim seja, graças a Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a arte que está ao nosso lado a todos os momentos. Não seria possível a constituição de uma sociedade sem a arte. E nós que estudamos o Espiritismo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos observar que sem a arte não há também a espiritualidade. A arte nos acompanha desde o berço e irá nos acompanhar até mais além. Nós vamos observar em Kardec, também em Chico Xavier nas suas psicografias, e hoje com abundante psicografias vindo de outros planetas, como a arte nos envolve e ela vai se depurando de acordo com a evolução dos seres. Nós vamos observar no nosso estudo de hoje, estudo que vem também de Emmanuel e de vários espíritos que vão falando sobre a arte, que além de ser uma companheira nos momentos de aflição, nós vamos observar que também é uma grande ferramenta para nos auxiliar cognitivamente. Quando nós falamos da arte aqui, nós englobamos todas as formas de expandirmos a arte que existe dentro de nós. E como Emmanuel e os espíritos vão nos dizer, a arte é uma ferramenta que nós vamos desenvolver, todos nós. Portanto, se você acha que você ainda não desenvolveu nenhuma, muito provavelmente você ainda não se acordou frente a alguma que já está aí, nascendo dentro de você. E nós vamos observar que conforme as leis de causa e efeito, e também com a nossa programação reencarnatória, em uma ou outra reencarnação, por débitos que nós mesmos cometemos, nós observamos que nós precisaremos passar algumas encarnações com essa veia artística um pouco apagada para o nosso aprendizado em outros campos de vida. Não significa que nós perdemos o que conhecemos. Aliás, como nos ensinam os Espíritos, através do Livro dos Espíritos, ninguém anda para trás no sentido espiritual do aprendizado. Ninguém regride no conhecimento. Ou seja, se você aprendeu alguma técnica, algum conhecimento e desenvolveu esse conhecimento em alguma encarnação, isso está lá no seu inconsciente. O germe daquela questão está lá no seu inconsciente. Este aprendizado está lá no seu inconsciente, pode ser bloqueado para em alguma encarnação você conseguir desenvolver outras habilidades. Então vamos supor que você foi uma cantora ou uma artista que infelizmente caiu pelos desvios do sucesso ou da fama ou por qualquer outra questão, a vaidade, o ego que nós podemos ter em qualquer área, porque quando a gente fala de arte, a gente vai pensar mais nos atores, nos cantores, nos grandes pintores, grandes músicos, mas não. Nós temos outras formas de expandir esta arte, como por exemplo, um grande cozinheiro. Nós vamos observar também as pessoas que mexem com a marcenaria, enfim, há vários campos que nós podemos desenvolver a arte e com isso a gente pode gerar uma fama ou um dinheiro abundante nas nossas vidas. E isso pode fazer a gente escorregar em uma encarnação ou em outra. Nós observamos na psicografia de Mary Morrow, que inclusive tem aqui no canal, pelo espírito Humberto de Campos, que é essa grande artista que desenvolveu muito a sua habilidade, tanto no campo das artes cênicas, ali, né, do filme, enfim, e ela acabou deixando o corpo físico por uma série de tragédias que aconteceu. E lá no plano espiritual, ela conta para Humberto de Campos, o nosso irmão X, que voltaria com uma prova semelhante alguns anos depois,
Tantos que nesse vídeo que tem aqui no canal, né, que ficou muito famoso, muitas pessoas comentam, é a cantora fulana de tal, é a cantora X, Y, Z, porque ela mesma falou que voltaria com a mesma prova. Com a mesma prova significa que ela voltaria novamente com um corpo feminino e com a fama para desenvolver esse lado artístico muito provavelmente, ou como uma grande cantora e como uma grande atriz. Mas, enfim, cada programação reencarnatória é uma. E falar de arte é um assunto muito sensível. Eu tenho por mim, isso é uma opinião pessoal minha, que nós ainda só conseguimos aqui no planeta Terra, este planeta que é de provas e expiações, observar nem 15% da arte realmente divina, da arte contemplativa. Eu acho que a gente ainda está muito longe dessa arte superior. Nós estamos nos primórdios ainda desse desenvolvimento, mas já estamos um pouco mais avançados do que no passado. E muitos de vocês podem dizer, nossa, mas ali na Idade Média, né, alguns séculos para trás, nós tivemos grandes artistas, grandes musicistas, grandes autores, né, de livros, grandes poetas. Sim, nós tivemos, e é claro, hoje também nós temos alguns que já estão aí despontando, que a gente não está aqui desmerecendo o trabalho de nenhum outro artista, mas nós percebemos que o artista, quando ele se desponta, falando realmente de coisas que tocam a nossa alma, quando você ouve, você se emociona e vibra as células do seu corpo, juntamente com a sua alma, aquela vibração intensa, a gente vai percebendo. Só que nós estamos ainda num planeta que não valoriza esse tipo de arte. Até valoriza, mas é uma pequena parte da população. Nós estamos vendo aí a mídia, né, a música, até mesmo as questões de pinturas de quadro, passar por uma grande questão exacerbada de mecanismos para ganhar mais dinheiro na grande produção. Então se fazem músicas ou artes, peças muito curtas, com poucas compreensões, e nós vamos vendo aí um atraso, infelizmente. Mas temos ainda assim, a espiritualidade superior falou que reencarnaria grandes artistas ainda para acelerar esse grande progresso. Nós vamos observar na Revista Espírita que Allan Kardec ele vai entrevistar um morador do planeta Júpiter, que estava naquela época já muito mais avançado do que a Terra. E nós vamos observar que a música lá é extremamente usada como meio até mesmo de complemento na alimentação. Então nós vamos observar que além do alimento físico, que eles têm um alimento físico muito mais sutil, mas nós vamos observar que a arte também alimenta, que a arte nos engrandece enquanto seres humanos. Nós vamos aqui, é uma entrevista muito grande, eu já falei ela aqui no canal, mas nós vamos observar que neste planeta, ela tem, o planeta como um todo, todos os espíritos lá já estão com um perispírito muito sutil e, é claro, o desenvolvimento das habilidades artísticas já vem em toda a população desde cedo. A infância lá é muito rápida, segundo nos conta Allan Kardec na Revista do Espírito, é uma infância muito curta, muito rápida, logo a gente desenvolve já para a vida adulta e todos ali têm a possibilidade de ter contato com as artes divinas. Nós vamos observar que ali no livro Nosso Lar também, André Luiz vai falar muito sobre a arte. Aí eles vão dizer aqui, de todos os planetas, isso está na Revista Espírita, tá, pessoal? O mais adiantado é Júpiter, em todos os sentidos, inclusive na arte. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Que maravilha, né, pessoal? Um dia chegaremos lá, quem sabe. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes. Jesus nos falou, né? A felicidade não é deste mundo, mas um dia poderemos ter um estado de felicidade, de contemplatividade muito grande aqui. Assim como nós utilizamos aí a arte, como eu disse, né? A arte pode ser produtora de uma dopamina para nos alegrar. Uma música,
uma orquestra que você ouve ou que você vai. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, a gente pode ouvir de casa, né, os grandes recitais, ou podemos ver uma peça de teatro, podemos também ir ao teatro. Então, nesses momentos em que nós nos desligamos e que nós vamos do encontro da arte, agora na época de Natal, né, quantos corais de Natal nós temos aí nas praças públicas, nos teatros. A gente vai naquele momento ali, sente uma elevação. E eu tive a inspiração deste Evangelho no Lar. Essa semana eu estava na rua, perto de uma escola pública. Estava ali parado, fui levar o carro para fazer um ajuste e estava ali perto daquela escola. E de repente a escola estava ensaiando o coral de Natal. Então estavam ali mais ou menos umas 80 crianças ensaiando este coral. E um tecladista ali, a professora provavelmente de canto, não sei, né, não estava muito próximo para ouvir, mas eles começaram a cantar. Quando aquelas vozes, mais de 80 crianças começaram a cantar, então é Natal. E ali naquele momento, eu senti uma vibração e eu me arrepiei, obviamente. Eu senti ali aquela conexão. Não era nem pela música, podia ser até qualquer outra música, talvez natalina. Mas naquele momento, na correria do dia a dia, resolvendo questões materiais, e tinham outras pessoas ali também com questões do carro para resolver. E todo mundo parou, olhou para trás, aquelas vozes ali em coral cantando, e todo mundo ficou ali encantado. Então, naquele momento eu tive a intuição de falar um pouquinho sobre a arte, sobre a música aqui no nosso Evangelho, como é importante. E é um material que hoje nós temos tão abundantemente, que nós às vezes negligenciamos o uso dessas ferramentas que podem nos ajudar a elevar o nosso padrão vibratório. A arte que nos engrandece, que nos ajuda a vibrar mais alto. E nós, já tendo o conhecimento de como esses planetas superiores fazem, porque nós já temos esse conhecimento aí desde 1854 com Kardec, depois veio Chico nos anos 20, 30 do século passado, com a sua mãe, quando ela vai dizer no livro Cartas de uma Morta, como vivem os habitantes de outros planetas, principalmente no quesito arte. Então nós já temos esse conhecimento aí há mais de um século. Por que não, né, nós repetirmos para que a gente possa melhorar o nosso estado vibracional a cada dia? Então, por causa daquele pequeno coralzinho ali naquela escola, me fez trazer para vocês a reflexão. E aí vamos continuar aqui na leitura. A constituição física. Eis a descrição que foi dada deste mundo privilegiado, onde se encontra a maior parte dos homens de bem, que honraram nossa terra com sua virtude e o seu talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso muito, muito pequeno. Enquanto nós rastejamos pela terra, os habitantes de Júpiter se transportam de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Interessante também, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas dos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em analogia com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiadamente pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles a aurem de maneira em sua maior parte, no meio do ambiente cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior do que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos,
o desenvolvimento também é mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Então a infância dura apenas alguns meses. Bom, aí eu li isso daqui para nós entendermos, né, sobre essa questão, porque aqui nessa psicografia, ela é muito grande, né, quem tiver interesse aí coloca comunicação de Júpiter na Revista Espírita, vocês acham facilmente aí na internet, tem alguns vídeos também, inclusive eu já gravei vídeo aqui sobre isso também. Mas o que que acontece? O Kardec vai dizer que os espíritos lá se comprazem em nos ajudar, principalmente com a arte. Por quê? Eles nos intuem e nos ajudam, e por vezes podem vir espíritos dessas esferas mais elevadas para melhorar a nossa arte. E nós falávamos aqui, inclusive, em algum evangelho deste ano, como a música, no nosso país em especial, tem sido cada vez mais esquecida no sentido espiritual. Eu trouxe até naquele evangelho ali, nós vamos observar que das 50 músicas mais ouvidas do Brasil, tinha 49 que eram músicas assim, aquelas que vocês já sabem, ou seja, 49 músicas pequenas, rápidas, falando ali o estímulo ao uso de drogas, enfim, de outras coisas, e somente uma das 50 era uma música evangélica, ou seja, falando de Deus ali, de Jesus. E nós estamos ainda repetindo esse cenário constantemente. Nós falávamos até naquele evangelho, não tem problema nenhum ouvir a música que você gosta, no estilo que você gosta, é claro. Só que nós também temos que tirar esse momento para ouvir a música e a arte aí que nos eleva constantemente. Bom, vamos para o livro do Nosso Lar, que o nosso tempo aqui passa rápido no nosso evangelho. Isso é uma reflexão, uma provocação para a gente estudar mais essa questão da arte. No livro Nosso Lar, quem já leu aí, no capítulo 45, André Luiz vai falar sobre o campo da música, ou seja, um local lá na colônia Nosso Lar, que eles iam para ouvir música e tinha ali diversos concertos de diversos estilos. Vinham também músicos das altas esferas superiores. Nós vamos observar nas obras de André Luiz essa continuidade, inclusive na obra Memórias de um Suicida, uma obra muito bacana da Ivone do Amaral Pereira, vai dizer também sobre esses concertos, sobre esses espíritos que vêm aí das altas esferas superiores para nos trazer aí músicas, composições. E aqui a gente está falando muito da música, pessoal, mas eu estou falando da arte como um todo aqui. A arte pode ser transformada ou pode ser materializada de diversas formas. Às vezes a pessoa ainda não sabe cantar, mas ela sabe representar, ela sabe tocar um instrumento, enfim. A arte como um todo, ou sabe fazer um grande alimento, isso também é uma forma aí de trazer a arte. Bom, vou ler só um pedacinho aqui do capítulo. Havíamos alcançados em volta no campo da música, ou seja, chegou perto do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, aonde se ostentavam encantamentos de verdadeiro contos de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Aí ele vai falar aqui, né? O Lísias vai contar, quem vai lá, que ele fala da noiva dele. Não cabe aqui, né, na nossa reflexão de hoje, mas é um capítulo muito interessante. Então André Luiz vai falar aqui neste capítulo como que a arte ela nos ajuda na nossa elevação espiritual. Ante aquela aglomeração, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouviam frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Que legal, né, pessoal? Chegar aí nesse local
podermos falar ali de tudo sem experimentar essa malícia que vem, né? A crítica de querermos ter a nossa opinião validada ou do outro querer ter a opinião dele validada. Separei aqui também no livro O Consolador, de Emmanuel, a psicografia é de Chico Xavier e a pergunta é a 161. E ali eles perguntaram para Emmanuel, o que é arte? Emmanuel coloca, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desses mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráveis do sentimento humano. Olha o que o Emmanuel vai nos dizer aqui. O artista verdadeiro é sempre um médium. O que é um médium, pessoal? Não é materializar o pensamento de um espírito ou materializar um espírito. O que seria uma carta psicografada? Materializei ali um pensamento de um espírito que está no outro plano. O artista que compõe uma música ou que escreve um livro que depois vira uma peça de teatro, um filme, também pode estar ali materializando, exteriorizando um pensamento que vem do plano espiritual. E aí vocês podem perguntar, mas sempre o espírito está sendo mediunizado ali, o artista? Não, nem sempre. Às vezes ele do plano espiritual já veio com esta obra para materializar aqui. Se for uma obra de grande alcance, que vai mudar a população, que vai trazer algo de elevação para a espiritualidade, pode ser que isso já esteja com o artista. Mas vamos imaginar, por exemplo, a obra de André Luiz. Nós estamos falando aqui do livro Nosso Lar, que virou filme, que além de ter virado livro, virou filme, virou radionovela e também virou livro infantil. Olha só, através de um artista, porque nós podemos considerar Chico Xavier, um médium que trouxe essa obra, que psicografou, que materializou essa obra e que até hoje é usada no movimento espírita, em palestras, em peça de teatro, em recitais. Nós temos o álbum de música do livro Nosso Lar, inclusive tem na internet. Nós temos também os livros infantis, como eu disse, com gravuras, ensinando as crianças o que é o plano espiritual. Então, de uma obra de um artista, isso pode repercutir, isso pode se estender durante séculos ou décadas e pode ajudar centenas de milhares de espíritos. Por isso da importância. Às vezes um livro que foi escrito hoje, em 2023, vai ficar aí até 100, 200 anos tendo uma repercussão na sociedade. E pode sim, o plano espiritual, às vezes o artista vem com esse compromisso de trazer algo pelo resgate. Nós falávamos aqui no início dos artistas que erraram por algum motivo na encarnação, e pode ser que depois, numa próxima, eles venham para resgatar isso, uma vez aprendido no plano espiritual. E falávamos também que todos nós vamos desenvolver as habilidades artísticas, ou nesta encarnação, ou nas próximas. Com a evolução, pessoal, hoje nós já vamos observar as nossas escolas, inclusive em alguns países, no Brasil acho que não são todas as escolas ainda, uma pena, mas que nós temos ali o ateliê para as pessoas desenvolverem a pintura. Nós temos aula de música junto com as aulas comuns, ou seja, durante a grade curricular do aluno, teria também as aulas de música. Aprender outras línguas, arte cênica, coral, música, tudo isso, eu acredito que no futuro vai ser introduzido na nossa educação desde cedo. Então, nós que estamos aqui, que não pegamos isso numa totalidade, eu ainda consegui, né, na escola que eu estudei, eu ainda consegui aprender a tocar um instrumento, aprender coral, essas coisas, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. Então, no futuro, nós vamos conseguir, sem dúvida, até mesmo a questão da fala,
desenvolver a fala, dar uma palestra, a comunicação. A pessoa que está ali, por exemplo, na área do direito, que tem ali que defender um cliente, tem que saber falar, tem que ter uma oratória boa. Enfim, são vários campos que, se a gente desenvolver, algumas questões irão nos ajudar no futuro, inclusive na nossa evolução. Na pergunta 162, perguntaram ao Emmanuel: todo artista pode ser também um missionário de Deus? Olha que pergunta interessante. E aí ele vai dizer: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os departamentos das atividades que lhe é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica, etc. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitório e perecíveis para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida. Então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando os mais altos sentidos da evolução de si mesmo e de seus irmãos da humanidade. Emmanuel está nos dizendo aqui que alguns artistas, sim, já estão voltados para a espiritualidade, mas uma coisa muito importante, todo mundo que está ouvindo aqui já deve ter ouvido essa expressão: nossa, fulano fez isso, cometeu um crime. Se usasse a inteligência que ele tem para o bem, nossa mãe, todo mundo já deve ter ouvido isso aqui. Alguém que cometeu um crime, que pensou num crime, alguma coisa, tem uma inteligência e que conseguiu ali, sei lá, desbloquear alguma coisa, entrou no sistema, enfim. Nós temos assim o hábito de comentar: poxa vida, né? Se usasse isso para o bem. E também tem muitos artistas que a gente fala: poxa, fulano canta tão bem, mas canta essas músicas assim, podia cantar uma música mais bonitinha, se usasse isso para o bem, né? Enfim. Pessoal, isso acontece por quê? Quando a gente desenvolve uma técnica, mas ainda não desenvolveu a moralidade, a gente pode passar algumas encarnações ainda utilizando a técnica para o mal. Vai chegar um momento em que isso vai ser cortado, ou seja, a espiritualidade vai convidar essa pessoa: olha, você já tem a habilidade, você faz isso tão bem, há tantas encarnações, por que não pegar essa habilidade agora e ajudar as pessoas? Quantos artistas, às vezes, eu dei até o exemplo, eu trouxe aqui para o canal, uma grande artista que se tornou espírita, ela montou uma escola de teatro, dava aula de teatro grátis, ou seja, gratuitamente, para quem não conseguia pagar, para aqueles que não conseguiam pagar muito, dava o desconto, ou seja, ela conseguiu trazer outros artistas, levar a arte para algumas comunidades. Então nós vamos observando, né, que em algum momento esses artistas dão uma reviravolta para o bem. Nós vamos observar também que a arte é transformadora. Quem lembra aí, acho que foi ano passado ou ano retrasado, aquele ator, Selton Mello, que ele era ateu, né? Isso foi uma entrevista que ele deu ali, dizendo que era ateu, e ele foi gravar o filme, aquele filme do médium que opera, se eu não me engano é o Peixotinho, acho que é o Peixotinho, se eu estiver enganado aí depois vocês me corrigem, o médium que fazia operações ali. E quando ele vai gravar esse filme, ele começa a ter um chamado espiritual por alguma questão, ou seja, através da arte também, ele pode ter transformado ele e algumas pessoas através da fé. Então, a arte, ela espiritualiza o ser. A arte, ela vai sempre chegar e nos levar à espiritualidade superior. Porque, de alguma forma, é uma comunicação silenciosa, é uma comunicação que nos eleva o espírito. E se nós tivermos ouvidos de ouvir, nós estamos aqui no final, né, indo para a noite, nós estamos observando os pássaros indo para suas casas.
e no dormir. E muitas das vezes nós reclamamos do canto dos pássaros, que é uma comunicação que através dessa comunicação também pode se tornar uma arte. Aliás, quase todos os instrumentos musicais têm aí essa inspiração na natureza. Muitos são feitos com recursos da natureza. E nós vamos observar também algumas psicografias, que eu não vou lembrar o nome agora, mas de que em planetas evoluídos, assim como eu dei o exemplo aqui, os espíritos já não utilizam mais de instrumentos musicais. Eles têm ali outras formas de expandir a música. Aí na última pergunta que eu vou ler aqui para vocês, pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? Emmanuel vai dizer, a perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas das experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Só essa parte aqui já nos ajuda. Ou seja, o artista ele vai se desenvolvendo reencarnação após reencarnação. Então ali eu observava, quando eu estudava música, eu observava ali no conservatório, né, que eu fiz, que entrava ali na minha sala, inclusive acho que tinha umas 2 senhoras. Na época eu era adolescente, criança, né, que eu entrava, e tinha umas senhoras naquela época de quase 70 anos que entraram na aula para fazer aula de música. E alguma delas desacreditada, eu nunca vou aprender piano, eu nunca vou aprender violão, eu nunca vou aprender flauta transversal, que eram os instrumentos que eu fazia na época. E a minha professora, na época, com toda a calma, ensinando para elas. Mal sabiam elas que elas estavam começando ali a desenvolver, que mesmo que elas estivessem aproximando o fim dessa encarnação, elas poderiam continuar o estudo ali no plano espiritual, a habilidade e até mesmo retornar para o plano físico, voltar a estudar novamente, enfim, desenvolver as habilidades que sempre nos engrandecem. Eu separei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 24, para contextualizarmos, o capítulo que eu pensei que mais contextualiza essa questão da arte para nós, é o capítulo 24 que fala, não ponhais a candeia debaixo do alquiere. Ou seja, não coloca a luz debaixo da cama, não apague a sua luz, não adianta esconder a sua luz, uma vez que ela já está acesa. Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo do alquiere. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na sua casa. São Mateus capítulo 5, item 15. O item 2, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, ou seja, uma luz ali, a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que com os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não há de ser descoberto, nem nada oculto que não há de ser desconhecido e de aparecer publicamente. Está em São Lucas, capítulo 8, 16 e 17. Enfim, só esses 2 itens já nos ajudam aqui no Evangelho. Quando a gente fala de arte, também, quantos aí têm a arte e que escondem por vergonha, por medo? Hoje nós já temos a habilidade, pessoal. Nós temos aí os recursos terapêuticos, psicoterapêuticos, que podem te ajudar a soltar um pouquinho mais, que podem te ajudar a diminuir essa insegurança com o público. E se você hoje não quer ser um artista famoso, mas tem uma habilidade, você pode também dar esta contribuição artística para a espiritualidade. Olha, para terminar aqui, nós tivemos ali no centro espírita que eu trabalho, a mostra de música espírita. Vieram ali 3 jovens, né? Um tocando piano, inclusive eu deixei aqui o YouTube dele, o Bruno Ciribelli, tem ali o outro que tocava o violão, cantava, enfim. Aquele momento ali, naquele momento, os médiuns, não fui o único que tive essa vidência durante aquele musical. Vários espíritos receberam tratamentos como se fosse numa reunião mediúnica, enquanto os meninos tocavam ali, falavam sobre Jesus, cantavam a música. Entre uma música e outra, eles traziam uma mensagem da Joana de Ângeles, uma do Chico, uma de Kardec, falavam alguma coisa positiva para nós e cantavam a música. E eles não cantaram só músicas espíritas, não.
Cantaram muitas músicas nacionais que traz uma mensagem positiva, de estímulo, de amor, de esperança. E ali nós pudemos observar os médiuns, vários espíritos em tratamento. Às vezes você está aí, né? Canta bem, tem vontade, por que não participar ali de um coral espírita? Por que não aprender violão para tocar antes da palestra, para tocar no seu Evangelho no Lar? Vamos também desenvolver a arte. E para aí quem está na evangelização infantil, uma boa oportunidade também, né, de desenvolver a arte nas crianças, ou quem é professora também, vamos espalhar essa ideia. Isso também, pessoal, é evangelizar. Às vezes nós conseguimos evangelizar através de uma peça de teatro, através da música, através de um desenho. Nós conseguimos elaborar o psiquismo através de um desenho. A arte é muito utilizada também, não só como recurso terapêutico, mas também como uma grande ferramenta de evangelização. Isso também é evangelizar. Para os pais aí que me escutam, William, tenho muita dificuldade de fazer evangelho com meus filhos. Utiliza da arte, música, desenho, jogos que possam ter ali as figuras centrais do Evangelho, as lições evangélicas, palavras otimistas. É uma boa forma da gente começar. Quem sabe, né? No próximo ano a gente começa em mais um ano com mais arte para todos nós. Ouvir também boas músicas. Hoje em dia, como eu disse, com a internet há a possibilidade. William, eu não tenho condições, às vezes, de ir num recital, não tenho dinheiro, não tenho carro. Sim, eu entendo, todos nós passamos por dificuldades, mas com a internet tem muitos aí gratuitamente na internet, e alguns espetáculos deixam um valor mais baixo para você pagar no cartão e poder assistir online. Enfim, nós temos hoje mais possibilidade e mais recursos. Então vamos aí nos espiritualizar cada vez mais. Vamos então para a nossa meditação final, elevando os nossos pensamentos mais uma vez para o nosso passe, entrando aí em sintonia. Vamos elevar os pensamentos. Vamos até o campo da música da nossa colônia, a colônia que nós temos afinidade. Chegamos lá, está tocando a música que nos eleva espiritualmente. Tem ali alguns espíritos cantando, um coral, tem outros tocando, outros conversando, representando alguma peça teatral. E através das emanações desta colônia, deste campo musical, deste celeiro de arte, nós vamos buscando as energias que estão ali em volta, da natureza, do lago, das flores, do sol se pondo no entardecer. E aproxima-se de nós dois espíritos benfeitores, amigos, que você já os conhece, de outras encarnações. Eles vão sorrir, olhar nos seus olhos e dizer: tá tudo bem, tudo vai passar, fique tranquilo, tranquila. A vida é assim, como as notas musicais. Às vezes um pouco mais altas, às vezes um pouco mais baixas, às vezes num tom único, numa sintonia. Mas sigamos como as músicas que nos trazem as emoções, e nós vamos recebendo o abraço fraternal desses dois benfeitores que você conhece muito bem. Vão te reenergizar, vão elevar o seu pensamento às esferas superiores, e você vai se sentir totalmente reenergizada neste dia. E enquanto eu faço a prece final, vocês recebem esse abraço do plano espiritual. Depois vocês me contam como foi esse abraço. Jesus, mestre querido, mestre deste planeta, grande também na arte, a arte da palavra, do amor, do convencimento, porque ti, mestre, já desenvolveu todas as habilidades. Muitos negligenciam a arte, achando que às vezes não é sério. Mestre, mas se todos compreendessem nas extensões e nas profundidades o que ela tem a nos dizer, e o quão séria muitos artistas corporificam aqui na Terra para nos trazer uma mensagem tão bela, que, como o Senhor nos ensinou, basta termos olhos de enxergar, ouvidos de ouvir e atenção plena para interpretarmos. Então, Senhor Jesus,
a todos que estão aqui ouvindo ao vivo ou gravado, a mim e a todos os espíritos. Clarifica, aumente a nossa compreensão, aumente a nossa conexão com as artes, sejam elas quais forem, para que possamos, mais uma vez, entrarmos na conexão com a arte. E a gente agradece imensamente e, neste momento, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos despedir desses benfeitores? Despeça, agradeça e diga até breve, até breve. Voltemos ao nosso corpo físico com muita gratidão, com muito amor. Mexendo as extremidades das mãos, ali, os pés, os dedos. E vamos voltando atentamente ao nosso corpo, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais um Evangelho no Lar, né, meus irmãos? Enquanto eu mando um abraço para vocês aí, vocês vão voltando, retornando. Um grande abraço para Janda, de Dias Dávila, na Bahia. Luciene Francisca, um grande abraço. Juliano Comino, um grande abraço. Isabel Manso, um grande abraço para você. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal, um grande abraço. Maria Isabel, Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Maria Horner, dos Estados Unidos, um grande abraço. Do sul de Minas, Serapis, um grande abraço. Miriam Nova, ali do Rio de Janeiro, grande Miriam. Zoleide Russo, gratidão a você por estar sempre aqui também. Rosa Maria, também da cidade do Porto. Miriam Senra, graças a Deus, um grande abraço, de Além Paraíba. Marco Antônio, doutor Marco, um grande abraço. Beth Gomes, que Deus te abençoe, também sempre aqui nos ajudando a compartilhar. A Cristiane, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não é isso? Cris Belina, Cristiane, perdão. Acho que o sobrenome dela, que é Belina. Kátia Paz, um grande abraço. Renata Maria, um grande abraço também. Samária Santos, um grande abraço. Marinês Silva, um grande abraço. João Augusto da Silva, Poços de Caldas, em Minas Gerais, grande abraço. Natalícia Fonseca de Moraes, grande abraço. Grace Passos, da Bahia, Ceabra. A Maria Alice Cerqueira, grande abraço para você. Cristina Rodrigues de Jesus, Contagem, Minas Gerais, um grande abraço, pessoal de Contagem, também sempre aqui. Cristina, um grande abraço, ela está sempre aqui com a gente também. Aline Silva, um grande abraço. Fatinha Viana também, sempre nos ajudando, compartilhando. Da Espanha, em Alicante, a Sônia Marinho, um grande abraço. Da cidade de Essen, na Alemanha, Eliane Bate, um grande abraço. Sidney Bica, um grande abraço, meu amigo. Maria de Fátima Sela, grande abraço. Esse nome eu não vou conseguir ler. Tem alguns nomes, pessoal, que está no @. Aí, se vocês quiserem que eu mande um abraço, é só escrever um nome para mim, porque tem alguns que eu não consigo ler. Alguns ficam claros assim, né? Igual a Graça Lira, o @ dela aqui. João Pessoa, no Paraíba, um grande abraço. Amanda Valéria, um grande abraço. Eduardo Silva, um grande abraço. Praia Grande, em São Paulo, a Maria Cristante, grande abraço. Raimunda Malba Alcântara, no Amazonas, um grande abraço. Branca Ramos, de São Paulo. Alberto Lima, um grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha, gratidão, meu amigo, um grande abraço. Bernadette Gonçalves. Tiago, da Alemanha, meu grande amigo, Deus abençoe. Silvia, de São Paulo, um grande abraço. Paulinho, meu amigo, um grande abraço também, está sempre por aqui. Deus abençoe, pessoal, cada um de vocês. Uma excelente semana para vocês, semana que antecede o Natal. Boas vibrações, vamos mais uma vez entrar nessa semana, neste momento que muitos amigos, familiares têm autorização às vezes de vir ao nosso lar, nos dar um abraço fraternal aí nas despedidas de final do ano. Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo Evangelho, se Deus quiser.